Hey galera, aqui é o Hora Cartoon com mais um vídeo e review da segunda temporada de Dollhouse, ou A Casa da Coruja. E você já vai ter visto essa semana que eu postei uma imagem spoiler dos próximos episódios que tem a Emery e tal, só que o episódio dessa imagem é Eclipse Lake, que só sai daqui 2 semanas. Não que isso importe, porque o episódio dessa semana foi muito pesado, teve umas coisinhas e tal, e que episódio, por sinal. Ida's Requiem, traduzido em algo que faria sentido que é a Missa de Ida, ou até a Missa dos Mortos de Ida, é o 7º episódio da segunda temporada, que começa com Ida vendo uma lista das coisas que a família ou o pessoal da casa precisam. Como Luz, que precisa de um casaco novo, checar se King está com pulgas e outras coisas como queimar os vestidos antigos e, talvez, limpar o Huri. A chocando em como ela mudou daquela bruxa que não se importava com ninguém além de si mesma para essa mulher que se importa tanto com a sua família. Lá fora ela escuta e fica vendo Luz e King fazendo abdominais para ficarem fortes para os seus objetivos, tipo dele de encontrar o pai. Aí ela pergunta se King já falou a Ida da sua decisão de deixar. Na hora ela tranca a janela e ele diz que ainda não, porque não sabe como ela irá reagir, a deixando muito triste porque está todo mundo indo embora, né? Lilith já foi, King vai ser o próximo e Luz, assim que for possível, volta para o mundo dos humanos, pensando que não serve como a substituta de nada. Aí quando Ida ia guardar essa foto dela com o King e Luz que eles tiraram no baile de formatura dos horrores, ela encontra no baú assim, um antigo alaúde que ela não vê há séculos, pensando que uma boa distração não vai fazer mal. E quando ela começa a tocar, temos a primeira amostra de como funciona a magia de bardo nas Ilhas Ferventes, porque até agora não tínhamos tido nenhuma amostra de magia ou um usuário real de magia do bardo. Assim que toca, uma aura vermelho claro cobre o quarto e as coisas começam a levitar, achando que sua magia finalmente voltou, mas graças à maldição, os objetos que ela levita começam a ficar podres, desistindo disso para que não cause algum estrago real, dando para ver claramente que a maldição apodrece a magia barda tocada por ela, e com isso, as coisas atingidas por ela. Provavelmente Ida foi capaz de fazer magia de bardo porque os próprios instrumentos são objetos mágicos, que nem os cajados. Lilith sem magia ainda consegue usar o seu para voar, e Luz, a não bruxa, consegue usar o de Ida para voar também, só que elas não conseguem fazer muito mais coisa além disso. Pós a abertura, vemos King e Luz voando e continuando o seu treinamento e tal, voando bem rápidos por sinal, enquanto Ida está em casa lendo uma coisa e vendo uma live no seu Instagram de uma cerimônia. Em que no evento, devido à aposentadoria de Scooter Crane, a cerimônia de hoje firmará Rainy Whispers como o próximo líder do Coven do Bardo, dando para ver todos aqueles mesmos líderes dos Covens que vimos no episódio passado, comparecendo ao calabouço do Belos para falar do Dia da União. Só não tenho certeza se aquela pessoa que apareceu em Hunting Palace Man já é Rainy Whispers, ou se aquele é um antigo Scooter Crane antes de decidir se aposentar. De qualquer jeito, o belo líder do Coven das Abominações e aquela coisa, líder do Coven da Criação de Animais, entregam para Rainy seu emblema oficial dos Covens e pede para que fale alguma coisa, né? Ao menos, por maior que seja seu medo de palco. E Rainy, muito atrapalhado, e fala estar honrado em se juntar ao Imperador Belos, os preparativos pro dia da reunião, que Lu fala errado, tenta se corrigir, até fugir do palco e o mestre abominativo pedir para cortarem logo do ar. Sem ainda entender como alguém quer ser líder do Coven do Bardo, o Coven da apresentação e performance musical, com medo de palco. E como todos puderam perceber, Rainy Whispers é não binário, que não se identifica ou atende pelos pronomes femininos ou masculinos. Primeiro personagem da Disney a ser não binário em uma posição importante, provavelmente de todos os desenhos. Inclusive, a criadora da série foi bem coerente com isso, já que a pessoa que faz a voz original de Rainy também é não binário. King e Luz voltam para casa, com ela carregando uma mochila transbordando de vômito, com Ida querendo saber por que ela de repente ficou tão interessada em voar. Desistiu de voltar para o mundo dos humanos, porque não teria problema ela ficar mais um tempinho e tal. Mas não, ela não desistiu. Só está tendo alguns problemas e dificuldades em conseguir a confiança do seu amigo ratinho. E quando ela estava bem perto, Huri o comeu achando que era um rato comum e que estava salvando a Luz. Ela conseguiu recuperar o rato, só que agora é ele que precisa se recuperar desse pequeno trauma. King mostra a Ida um panfleto do Glunt Prix, onde eles irão competir pela Rexide contra outras escolas de bruxos como a Glendos e a Saint Epidem, e quando ganharem, farão uma entrevista para o Jornal das Ilhas Ferventes, podendo mandar uma mensagem para o pai do King e finalmente ser encontrado. Ida acha aquilo ótimo, e quando King quer conversar sobre sua decisão de deixar, ela completa que é bom deixar essa conversa para depois e irem treinar se quiserem vencer. Ainda muito triste porque só está adiando o inevitável.
Eu até pararia para explicar o que a Ada tá sentindo e pelo que ela tá passando, só que a própria faz isso decidindo tomar um sangue de maçã no bar, falando que só não quer ouvi-lo dizer aquilo. Ela finalmente se acostumou a ter gente em casa e agora todo mundo vai abandonar ela. O cara do bar, Kevin, a entende porque é assim com ela, pensa, quem sabe hoje ela pague a conta dela. E então vem os guardas do imperador prendendo uma bruxa sem coven e garantindo que estão ajudando a arrumar um lugar na sociedade, por mais que ela não queira. Assim, Ida pede pro Kevin botar aquela na conta dela e sai para ajudar a bruxa. Só que os guardas não se importam nem sequer em capturar ela, porque sabem que não tem mais magia, mas ainda tem os punhos dela para socar a cara deles e não serem impotentes. E quando o guarda ia atacá-la com um círculo, um acorde quebra a sua magia, surgindo 4 figuras mascaradas tocando instrumentos de bardo e fazendo várias coisas flutuar. Parando de tocar, começam a falar o roteiro combinado por eles, por mais que o morcego líder tenha vergonha, dizendo que o imperador quer enfraquecer a magia de todos, os forçando a entrarem em um coven à força, pegando sua magia, restringindo seu conhecimento, mentindo ao justificar que é pela união, mas quando é só por uma questão de controle. O Mascarado e sua trupe começam a tocar e fazem os guardas irem embora contra a vontade deles, e quando perguntam quem são, dizem que são os Bardos contra o Trono, sigla em inglês que fica BATs, Bats ou morcegos, por causa disso que eles usam as máscaras. Nessa hora, os guardas retornam, interrompendo a fala deles e colocando tampões nos ouvidos prontos para pegá-los, até que Ida os chama pelo esgoto, um dos morcegos faz uma cortina de fumaça e assim conseguem fugir até os limites da cidade. É muito interessante que, aparentemente, para que a magia de bardo atinja diretamente você, você precisa ouvi-la, e se não puder ouvi-la, é imune a ela. É uma fraqueza bem grande para toda magia de bardo no geral, não que a galera ande com tampões de ouvidos no bolso para casa e encontrem alguns bardos. Muito agradecidos por não serem pegos, os morcegos perguntam a Ada como retribuir, e ela quer apenas se juntar a eles como uma das revoltadas, mesmo sem magia, ela é uma bela agente do caos, mas o líder dos morcegos diz que não. Não estão aceitando novos membros, achando muito feio a maneira de tratar uma velha amiga, né, Rainy Whispers. Ida acha muito engraçado que ele, líder do coven do bardo, goste de bancar a Diamante Rosa e se fingir de rebelde, ainda mais não fazendo isso bem, pedindo para ela parar porque está lhe envergonhando na frente de seus amigos / equipe. Rainy apresenta sua velha amiga para os outros morcegos, querendo saber se ela vai entrar, mas nem todo mundo concorda com isso. E Rainy diz que Ida foi sua inspiração para criar o grupo, não entendendo muito bem. E assim voltamos no tempo para uns 20 anos atrás. Ida e Rainy mais jovens estão no topo de um morrinho, e Kilo já tinha medo de pau, que preferia muito mais ficar com Ida e ensiná-la a tocar. Eles são amigos há bem mais tempo que isso. Na primeira temporada dá pra ver uma foto da época da Hexine que tem a pequena Ida ao lado da pequena Lilith e com o rosto meio coberto, Rainy jovem bem ao seu lado, que era estudante de magia de bardo, como era esperado. Ida e Rainy eram bem próximos e gostavam de tocar juntos. Ele gostava de ensiná-la a tocar porque ela parecia levar bastante jeito com magia de bardo também. E enquanto tocavam, ela diz que ele precisa lutar contra seus medos uma hora ou outra, tipo acertar eles na cabeça. A jovem Rainy achou que ela estivesse brincando, até que passou a lecionar no coven do bardo e foi descobrindo que Belos priorizava o recrutamento à força, e qualquer um que recusasse, desaparecia. Coisa que ele não poderia tolerar, assim decidiu resolver por si só, cuidadosamente subindo na hierarquia do coven até o cargo de líder que tem hoje, bem como encontrou pessoas que pensam como ele, e assim formaram os bardos contra o trono. Vendo um guarda nas proximidades, eles começam a agir, e Rainy estende a mão para Ada, a convidando para vir juntos se não tiver nada a perder, e como ela está nessa fase de achar que não tem ninguém, aceita. De volta à Casa da Coruja, vemos Luz e King treinando duro mais uma vez pro Gland Prix, que vai ser em 2 dias. Só que King ainda tá meio nervoso porque ele ainda não conseguiu conversar com Ida e ela passou a semana toda muito ocupada. Rory se oferece para ser o ombro amigo de choro dele, mas é claro que ninguém fora Lilith ia querer isso. Vemos Ida saindo com vários pergaminhos de casa e Luz tenta lembrar que King tem uma coisa para conversar com ela, mas Ida segue empurrando com a barriga porque não quer ouvir aquilo. Talvez mais tarde, afirmando que pode ser no Gland Prix que com certeza ela vai. No quartel dos morcegos, o que Ida carregava eram pergaminhos de mapas feitos à mão da cidade. E então Rainy diz que o imperador quer porque quer que todas as bruxas selvagens estejam em um coven antes do dia da união. Ele quer roubar o máximo de magia possível e não sabem ainda o porquê. O que eles estão focados agora em fazer é em soltar os capturados. E a próxima captura vai acontecer em 3 pontos ao mesmo tempo. Só que eles não precisam se preocupar porque a mamãe ali tem um plano. Em um plano bem elaborado, um dos morcegos usa a flauta para fazer boa parte dos guardas dormirem. Outros 2 chamam a atenção dos
guardas no segundo ponto, Rainy dá um jeito no capitão e Ida consegue libertar as bruxas da carroça, as guiando para fora da cidade, onde o imperador tem bem menos controle. Após uma noite bem cansativa, os morcegos retornam para o esconderijo exaustos, e enquanto descansavam, Ida quer pôr um pouco da conversa em dia, impressionada em como Elo está mais forte e como conseguiu se tornar o líder do Coven do Bardo com o seu medo de palco. Elo não dá exatamente uma resposta porque fala que apenas conseguiu, querendo saber se ela ainda conhece algum feitiço de bardo, mas não rola porque a maldição mexe com a magia dela. Na hora, Rainy dá um jeito de trazer o alaúde dela para os seus braços e pergunta como ela se tornou a mulher coruja com um medo de palco desses. E como fez questão disso, Ida começa a tocar, fazer magia de bardo e as coisas começam a flutuar, só que aí Rainy vê que tudo começa a apodrecer, a chama das velas aumenta e escurece, e até o seu brinco escurece e apodrece. Isso era uma composição de Rainy que eles tocavam juntos, só que daquele jeito parece muito mais a Missa dos Mortos de Ida ou o Requiem da Ida, porque Requiem ou Requiem, não sei nem como se pronuncia, também é uma palavra da língua portuguesa, pouquíssimo conhecida, mas que significa exatamente isso, um cântico litúrgico como uma missa que é feito para os mortos. Por isso ela prefere deixar a música para os profissionais, mandando ligar se precisarem de algo, e aquela que diz que Ida não era a mãe deles a chama de mãe agora, com Rainy muito intrigado com aquele tipo de magia. No grande dia do Grand Prix, temos alguns rostos conhecidos participando da corrida, como aquela garota cabeça de lua que estuda na Hexside, o chato do Gavin, que é da Glandus, também dando para ver os 3 diretores das escolas juntos, com o Girafa e Esquilo de Palismans, e Ida realmente comparece para ver seus pimpolhos correndo, com o King querendo contar algo importante para ela antes da corrida, mas se algo tão importante, eles podem conversar sobre isso depois que eles vencerem, aceitando aquilo, e o evento começa a ser apresentado pelo pai do Gus e o próprio Gus, explicando também as regras. Eles se preparam e partem para a corrida com as outras mães animadaças com seus filhos, mas a Ida nem tanto, até que ela recebe uma corvo chamada de Rainy que descobriram outro lugar de ataque, decidindo ir porque a corrida começou agora e ela deve conseguir voltar antes que acabe. Ida e os demais morcegos seguem até o coração da floresta, onde tem uma ponte quebrada. E quando Rainy toca um acorde que provavelmente é para checar o perímetro, nota que alguma coisa está errada. Daí as 3 morcegas são pegas por uma armadilha de abominação, Ida e Rainy correm e do nada, mas literalmente do nada, surge o líder do Coven das Abominações, seguido pelo da Criação de Animais, finalmente revelados seus nomes, que são Eberwolf e Darius, responsáveis por aquela armadilha. Na corrida, Luz consegue manter a dianteira e é a primeira a conseguir dar a volta. Não que isso importe, porque 2 dos bruxos mais poderosos das Ilhas Ferventes estão tentando comer o cuscuz de Ida e de Rainy. Darius é um tanto quanto fresco, não gostando nem um pouco daquele lugar por ser muito sujo e querendo saber logo quem é o traidor para poder ir embora. Mas ao analisar, Eberwolf chega à conclusão que não é nenhum deles, e com um estalar de dedos, Darius some com as meninas e elas reaparecem numa cela do conformatório. E uma delas reclama que está lá de novo, sendo a primeira personagem que Luz conhece do reformatório, que estava presa e eles libertaram, só que agora ela voltou para lá. Impressionantemente assustador como Darius tem domínio sobre as abominações, porque ele pode transformar seu próprio corpo em gosma de abominação e ainda por cima teleportar coisas pela própria gosma de abominação. Meu Deus. Como Darius reservou um tempinho para si hoje, manda se entregarem logo antes que a coisa fique feia, e quando ninguém responde, ele pede ajuda ao Eber, que faz uma magia e deixa seus olhos brilhantes, vendo pegadas que levam para a floresta, não querendo entrar lá, mas depois que o cachorrinho o suja todo, vai atrás dele falando que irá se arrepender. Eles fizeram isso enfeitiçando os sapatos e ficando em cima de um galho da árvore invisíveis com um glifo de invisibilidade, e ao descerem com Ida descalça, Rainy conta que os planos de Belos são muito piores do que disse. Ele planeja um feitiço imenso para o grande dia da União. Feitiço esse que não poderá ser feito sem os líderes dos Covens. Então, se eles derrotarem Eberwolf e Darius, impedirão isso. Ida claramente está dentro e pergunta qual o plano. E o plano é nada mais nada menos do que usar a Missa dos Mortos da Ida a favor deles. Darius e Eberwolf seguem as pegadas até encontrarem os sapatos enfeitiçados que fizeram aquilo. Sapatos esses que chutam lama bem na cara e na roupa do Darius, que destrói os sapatos e decide que chega de brincadeiras, assumindo uma forma gigante com uma espada em que ele é a sua própria abominação. E Eberwolf também entra no seu modo furioso, trazendo uma minhoca-rato gigante do nada para ajudá-lo. Imaginem o nível de perícia que você precisa em abominações ou criação de animais para fazer uma coisa dessas. Então, Rainy traz os instrumentos dos dois e eles começam a tocar juntos. Primeiro Rainy e depois Ida, que com a sua missa da maldição começa a apodrecer tudo ao redor.
incluindo a Minhocona, Aberwolf e o próprio Darius. Só que a magia de destruição começa a apodrecer Ida e Rhaenys também, imaginando que não vão sair vivos daquela, mas se aquilo for para parar o Imperador e da seita. Nessa hora ela gira e a foto do baile com King e Luz que estavam no seu cabelo voa, chocando Rhaenys que ela tem crianças, tentando explicar que eles não são exatamente dela daquela forma. Os dois têm famílias de verdade para voltar, e quando Ida estava quase se desfazendo por inteira, Rhaenys some com seu instrumento e cancela a magia inteira. Ele não sabe exatamente do que ela está fugindo, mas uma vez uma grande bruxa disse que deveria socar os seus medos na cara, a mandando não desistir tão facilmente. Eles provavelmente precisam mais dela do que imagina, e eles podem achar outra forma de derrotar o Belo juntos. O problema, senhores, é que parando a magia, Ida e Rhaenys desapodreceram, só que Aberwolf e Darius também, que puxam os dois para tentar descobrir quem é, e quando Ida segurava um galho, ela não queria soltar Rhaenys, mas sabe muito bem que ele não gosta de público, assim decidiram enfrentar Darius e Aberwolf sozinho para que Ida possa fugir e voltar para sua família. Já não basta ser pesado o fato de que Ida e Rhaenys iam se matar, para que assim pudessem matar Aberwolf e Darius, para impedir o plano do Imperador, Rhaenys simplesmente decidiu se sacrificar sozinho para que Ida possa fugir e voltar para suas crianças. A pessoa entra triste nesse episódio e sai com depressão, não é possível. Ida volta para a corrida bem no final, em que Luz está disputando o lugar com Ukla da Glendos, e por pouco Luz vence Ukla, ganhando assim o 5º lugar. Os verdadeiros campeões é o Gavin em primeiro, um cara da Hexside em segundo, e uma garota do St. Epiderme em terceiro. Ela fica sem entender como perderam se estavam indo tão bem. Não que tenha como ela saber, porque perdeu a corrida toda. E realmente, eles estavam em primeiro. Só que aí o estômago fraco do King atacou, ele vomitou neles e bateram numa árvore. Por isso, perderam ficando em 5º e ele quer jogar a mensagem dele pro pai no lixo, onde é o seu lugar. Mas Ida se recusa a acabar assim, pegando o seu pergafone e começando a gravar um vídeo pro seu Instagram, falando que hoje em dia ninguém mais assiste Bola de Cristal, está tudo na internet e no streaming. E aí King começa a falar o que tinha na sua mensagem pro seu pai, coisa que o Willow e Clover assistem, Emira, Edric e Emery também, e até uma criatura muito estranha que parece velha, tem enormes chifres e uma caveira com os olhos iguais ao King na cabeça, sendo realmente o seu pai? No fim da mensagem, King diz que mora com uma humana estranha e uma bruxa velha e ranzinza, mas independente disso, foi ela quem o criou, e por isso ele decidiu mudar de nome para Cloud Thorn, sendo essa surpresa que ele tinha para Ida. Agora estão ligados pelo resto da vida e não há nada que ela possa fazer para impedir, coisa que deixa Ida completamente no chão e emocionada por saber que ele não queria ir embora, e sim ficar ligado a ela para sempre. É mexer demais com o emocional dos seus fãs, Dona Terrence, é mexer demais. E o episódio acaba naquele mesmo lugar da floresta onde eles foram pegos, em que Rhaenys foi pego por uma abominação, armadilha de abominação, seu instrumento foi quebrado e Aberwolf estava assistindo o vídeo do King no Instagram da Ida e aumenta ainda mais o volume para irritar o Darius. Rhaenys consegue fugir deles nesse meio tempo, mas dá de cara com Kikemora em uma Bomatron 2.0 que o pega, com o Darius reclamando que eles não precisavam de ajuda e querendo que ela tire aquela coisa da frente dele, pedindo para que diga ao Alador que ele é uma chacota quando vê-lo. Por algum motivo, Darius, o líder do Coven das Abominações, não gosta das invenções do Alador, talvez por serem uma parte das abominações que ele não explora, ou só por achar ridículo mesmo. Kikemora diz que o Imperador ficou muito triste em saber que ele participou dos incidentes recentes, mas ele está muito animado para sua própria cerimônia de petrificação. Mas não, ela não vai providenciar isso porque daria muito trabalho achar um líder para o Coven do Bardo assim tão rápido. O Imperador precisa dele para o Dia da União vivo. Assim, ela ativa algo na sua marca do Coven do Bardo que começa a se espalhar e corromper o seu corpo, até cobrir toda a visão dele e Kikemora desejar-lhe boa noite. Um episódio um tanto quanto pesado emocionalmente e factualmente para a série também. Ida ficou com medo de ficar sozinha, um personagem não binário assumiu um cargo importante, vimos muito da tão antes desconhecida magia de Bardo, tivemos o passado da Ida com Rhaenys, bem mais coisas sobre 3 líderes de Coven, surgiu o suposto pai do King e a confirmação entre aspas de que as pessoas aliadas a algum Coven podem ser controladas por suas marcas, mesmo que sejam o líder. Assim, eu dou um 9.8 pro episódio. Muito bom, praticamente perfeito, mas eu fiquei muito triste no final, então perdeu 2 décimos por isso. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado de mais uma review de um episódio super importante e pesado, em que os novos episódios de A Casa da Coruja vão até
dia 14 de agosto. Então, fora esse, ainda temos mais 3 episódios novos. Deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se é novo por aqui. Aqui tem um último vídeo que foi de alguma coisa de Miraculous. Comenta o que vocês acharam e até o próximo vídeo.